Vamos lá. Agora a gente vai passar para os tipos de aprendizado. Olha só, eu só botei os mais importantes, hein, pessoal? Vamos lá. Tipos de aprendizado. Aprendizado supervisionado. Isso aí a gente vai mergulhar no capítulo 11, se eu não me engano. E aprendizado não supervisionado no capítulo 12. Por reforço, eu não abordei no livro porque eu vou explicar o que é de maneira macro, mas entendendo supervisionado e não supervisionado, vocês já vão ter aí, sei lá, 80% das aplicações na área de negócio. O por reforço tem sido muito utilizado em carros autônomos, coisa do tipo, né? Então, aprendizado supervisionado. Pessoal, aprendizado supervisionado, como o próprio nome está dizendo, eu vou fazer um treinamento. Há uma supervisão. Foi o caso que eu mostrei ainda há pouco. Eu tenho um conjunto de dados, e a partir desse conjunto de dados, eu vou gerar um modelo que eu treinei. Então, há treinamento. Não supervisionado, não há esse treinamento. O aprendizado não supervisionado, a gente tem aí a clusterização, por exemplo, né? Onde não há o treino. Eu vou tentar descobrir alguma coisa sem treinar por meio do software, tá? Eu não estou preocupado em dar detalhes, porque o capítulo 11 e o 12 vão explicar isso aqui. A gente vai dar, né, a noção bem mais profunda do que eu estou falando agora. E aprendizado por reforço, pessoal, eu uso meios heurísticos para penalizar ou não um agente que está trabalhando lá tentando fazer alguma coisa. Exemplo prático, eu uso muito em carros. Então, eu vou treinar o meu carro lá, né? O meu carro vai começar a dirigir. Se ele bater em algum obstáculo, ele é punido. Então, ele sabe que aquilo não deve ser repetido, ele vai aprendendo com isso. Ele acertou um caminho, eu vou e dou uma recompensa. Então, ele começa a entender qual é a sistemática. Então, ele aprende diariamente. Então, o reforço, ele vem lá, um exemplo de aprendizado por reforço é o Pavlov lá. Quem fez psicologia, né, alguma cadeira na área de psicologia, sabe, né, a gente aprendeu isso aí, porque qualquer curso tem uma cadeira básica de psicologia. Seria basicamente isso, né? Qual foi a experiência de Pavlov? Ele alimentava um cachorro, né, tinha um cachorro com fome, ele alimentava o cachorro e tocava o sino. Então, o que acontece? Normalmente, o animal, quando vai se alimentar, ele baba um pouco, né, assim, naquela ânsia de comer. Então, o que aconteceu? Ele começou a dar comida para o cachorro e balançava o sino, balançava o sino. Aí, um dia ele testou, ele só balançou o sino, ou seja, o cachorro foi e babou, ou seja, ele tinha conectado o toque do sino à comida. Então, ele treinou várias vezes, né, tipo assim, aprendeu por reforço, né, e o cachorro acabou que aprendeu. O treinamento de cachorro também é adestramento, né, o cachorro acerta, ele ganha um biscoitinho, ele errou, pô, sei lá, fica de castigo, sei lá o que faz com o cachorro. Então, é mais ou menos essa estratégia, só que aqui a gente usa alguns processos heurísticos, tá? Então, tem peso, coisa e tal. É como eu falei para vocês, eu estou explicando de maneira simples, que é um problema complexo, beleza? Mas não se preocupe, que supervisionado e não supervisionado, a gente vai mergulhar lá no capítulo 10 e no capítulo 11, beleza? Tranquilo? Vamos lá, pessoal. Técnicas de aprendizagem de máquina, de machine learning. Então, isso aqui representa de maneira macro as principais técnicas, tá? Então, quais são as técnicas? Olha só, a gente tem duas categorias. As preditivas, ou seja, são aquelas que vão permitir a predição. Então, a gente vai trabalhar. E as descritivas, que vão descrever. Então, pessoal, a gente tem objetivo descritivo também em ciência de dados, beleza? Então, tá lá. A classificação foi o que a gente acabou de ver. Aquela árvore de classificação, beleza? Aquela árvore de decisão, né? Na verdade, você tem duas classes, né? O bom pagador e o mau pagador. Você usa uma árvore de decisão e você vai chegar à conclusão que determinado cliente tende a ser bom pagador ou tende a ser mau pagador. A gente sabe que não é 100% de correção, né, de acerto, mas a gente consegue um bom índice de acerto, pessoal. E tem também a regressão. Então, eu vou mostrar um exemplo lá no capítulo 11, né, uma regressão linear simples, para vocês entenderem. Pura matemática, pessoal, é pura matemática. É como se a gente fizesse uma engenharia reversa, né? A gente tem os pontos e vai tentar montar uma reta baseada nesses pontos. Vai ficar muito fácil de entender. Então, não se preocupem agora. Aí, vocês têm o direito à dúvida, né? Porque no próximo capítulo, a gente vai falar sobre aprendizado supervisionado, né? E as técnicas descritivas são os aprendizados não supervisionados. Regras de associação, isso aí vocês veem diariamente na Amazon. Quem comprou isso, comprou aquilo, né? Então, é muito fácil de entender, né? Você tem vários clientes que já compraram e você cria uma regra aí para ver quais são os produtos, né, que tem venda casada, né? Isso é muito comum no supermercado, livraria, qualquer loja de varejo quer entender isso, tá? Agrupamento. Agrupamento é maior barato, vou dar detalhes lá no capítulo 12, né? Mas agrupamento é o seguinte, imaginem vocês que vocês compram frequentemente no supermercado. Então, o supermercado, pessoal, ele tem um conjunto de vendas, né, pelo ticket, que ele consegue descobrir lá o padrão de compra de vocês, beleza? Então, o que vai acontecer? Aí o mercado vai lançar lá terça-feira da carne, quinta-feira da verdura. Pô, mas por que o cara fez isso? Por causa do agrupamento. Ele encontrou vários grupos de clientes, né? Vários grupos de clientes, e quando ele foi estudar o que fez aqueles clientes se agruparem, é o quê?
é o tipo de produto que eles comem, por exemplo, carne, e o dia da semana que eles gostam de comprar. E até o valor que eles costumam gastar naquela compra, beleza? Então, esse agrupamento é isso. O software te sugere grupos, beleza? E a gente vai ver isso lá no capítulo 11. Por isso que eu não estou preocupado em dar maiores detalhes aqui, beleza? A gente vai ter um capítulo só para falar sobre isso, tá? E tem outras técnicas. Como eu falei para vocês, o nosso livro é mostrar para vocês a essência, mas nós temos outras técnicas, né? Uma das mais utilizadas aí que a gente tem, a gente vai ter aí análise de outliers, né? Seria análise de exceção. Então, isso aí você já deve ter vivido no dia a dia, né? Por exemplo, cartão de crédito bloqueado. Por quê? Vocês têm um padrão de compra, por exemplo, de tua fatura vem todo mês R$400. Aí o teu cartão de crédito já tem teu padrão de compra. Aí chega um dia lá, você faz uma compra de R$2.000. O cartão de crédito bloqueia. Por quê? Ele acha que pode ter sido assaltado, pode ter sido roubado. Por quê? Você fugiu totalmente do seu padrão de compra, beleza? Então, isso aí é motivo de observância, tá? Por que eu estou falando isso? Quando a gente vai preparar dados em algumas técnicas, por exemplo, a classificação, coisa do tipo, a gente tenta achar quais são as exceções. Pô, você tem um universo, sei lá, de 100 mil registros. Pô, aí tem um cara lá, por exemplo, você que está trabalhando com o INSS, aí tem um cara com 140 anos. Pô, isso é uma baita exceção, cara. O que você faz normalmente quando você está no processo de tratamento dos dados? Vai fazer uma classificação. Você tira essas exceções. Fala, não, cara, isso aqui vai enviesar meu modelo, isso aqui é exceção. E a cada 100 mil ocorre uma, só que com a idade muito grande pode impactar no resto do conjunto de dados. Então, você normalmente elimina a exceção. Só que aqui é uma técnica que a gente está atrás justamente da exceção. É uma compra fora do padrão. Então, o que a gente pode falar é que a exceção nem sempre deve ser eliminada, porque tem técnicas que são baseadas justamente na exceção. Então, enquanto aqui eu posso tirar uma exceção para não enviesar a minha amostra de dados, aqui eu estou preocupado em justamente monitorar essa exceção, porque essa é o objeto do meu negócio, é a minha exceção que eu estou analisando, beleza? Então, aqui são as técnicas, não se preocupem em entender profundamente, porque no capítulo 11 eu vou falar de predição e no capítulo 12 eu vou falar de técnicas descritivas, beleza? Então, pessoal, com isso a gente fecha aí o capítulo 9. Espero que vocês estejam gostando do livro, estejam lendo, né, pessoal? Pô, antes de entrar no capítulo 11, pessoal, lê o capítulo do livro, vai lá para tirar dúvida, beleza? Sejam proativos, beleza? Senão eu vou fazer uma previsão, vocês não vão aproveitar totalmente o nosso livro, beleza? Um grande abraço aí, pessoal, e continuem estudando. Até mais!